Preciosos irmãos, Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esta graça maravilhosa do Senhor esteja com todos. Nós, neste momento, gostaria que vocês, juntamente comigo, pudéssemos juntos nós falarmos com o Senhor, nosso Deus. Nós sempre temos pedido a Ele e Ele tem nos ouvido, tem sido misericordioso conosco, tem falado conosco todos os dias, fala ao coração dos seus filhos sempre, e nós devemos sempre estar agradecendo a Ele, porque Ele tem nos abençoado em tudo. Então vamos juntos orarmos antes de nós lermos as Escrituras Sagradas. Vamos pedir a Ele que Ele continue conosco. Eu creio que Ele quer sempre estar conosco. Nosso maravilhosíssimo Deus, nosso graciosíssimo e bondosíssimo Pai Celestial, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, este nome que é sobre todos os nomes, Senhor, este nome incomparável, Senhor, nós humildemente nós viemos diante da Tua santíssima e incomparável presença, Senhor, neste momento, humildemente, Senhor, reconhecendo, Senhor, o quão frágil nós somos. Somos homens cheios de fraquezas, de debilidades, Senhor, e nós necessitamos do Senhor, Pai. Somos totalmente dependentes do Senhor em todos os sentidos. Nós dependemos do Senhor. E nesta hora, suplicamos ao Senhor que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, abrir as Escrituras para os Teus filhos, Senhor, e falar conosco mais uma vez. Eu creio que o Senhor tem falado conosco nesse tempo do fim, Senhor. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, eles têm ouvido, Senhor, o Teu Espírito Santo falando. Ajuda-nos, Senhor, a guardar a Tua palavra em nossas almas, Senhor. Que ela esteja dentro dos nossos corações constantemente. E que nós possamos viver, Senhor, em obediência total à Tua santíssima e infalível palavra eterna. No nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor, mais uma vez. Senhor, que o homem, Senhor, seja colocado de lado e que o Senhor esteja à frente, que o Senhor esteja em cena, falando, Senhor, com a Tua igreja, falando com os Teus filhos, Senhor. Fica, Senhor, conosco todos os instantes. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Quero, neste momento, ler as Escrituras Sagradas e quero falar sobre o servo zeloso. Isto está em meu coração e eu creio que está no coração de cada filho de Deus, porque todo filho de Deus, ele quer ser leal a Deus. Ele deseja na sua alma ser um servo leal, um servo dedicado a Deus, um servo zeloso. E eu quero tomar uma escritura aqui em 1 Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 8, tem umas anotações das Escrituras, nós vamos ler mais, mas vamos começar por aqui. Vamos ler juntos e vamos nos regozijar na presença do Senhor nosso Deus. Vamos dar glórias ao Seu nome
e só Ele é digno de receber honras e glória, louvor, adoração. Vamos ler aqui a partir do versículo 8, 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Nosso graciosíssimo Deus, todo-poderoso Pai que estás nos céus, e está conosco também aqui embaixo na terra, Senhor, porque o Senhor é o único que é onisciente, onipresente e onipotente. Isto quer dizer que o Senhor é o todo-poderoso, o todo-suficiente. Isto quer dizer que o Senhor está em todos os lugares, porque, Senhor, a tua santíssima e infalível glória, ela enche todos os céus e toda a terra. E o Senhor Jesus Cristo, Ele que é o mesmo Senhor Deus Jeová lá do Antigo Testamento, Ele falou conosco e está escrito na tua palavra. O Senhor disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estas são verdades puríssimas e incontestáveis, Senhor. Para aqueles que crerem, o Senhor está com eles e até mesmo neles. Isto, Senhor, é um grandiosíssimo privilégio para aqueles que confiam no Senhor. Muito agradecido, Senhor, Pai, por estas preciosíssimas e maravilhosíssimas revelações da Tua Palavra. O Senhor tem nos dado, Senhor, nesse tempo final,
através, Senhor, do teu santo profeta, que o Senhor preparou, que o Senhor enviou, Senhor, nesse tempo do fim, Senhor, para restaurar, Senhor, todas as coisas. Muito agradecido ao Senhor, ajuda nós, meu Deus, a vivermos uma vida totalmente rendida ao Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai Celestial. Nós suplicamos, Senhor, estas bênçãos, no nome todo suficiente do Teu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu rogo por aqueles que estão, Senhor, em casa, Senhor, aqueles que estão, Senhor, na expectativa, Senhor, do próximo culto, poder sair das suas casas e vir para a casa do Senhor, para adorar o Senhor nosso Deus, na beleza da Tua infinita perfeição, santidade e formosura, que é sem limite, Senhor. O Senhor Jesus Cristo é a perfeição das perfeições. Louvado seja o Teu santíssimo nome, e muitíssimo agradecido ao Senhor. Amém, Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o santíssimo, incomparável nome do Senhor nosso Deus. Eu desejei muito abordar esse assunto sobre o servo zeloso, porque verdadeiramente eu estava até analisando bem, pensando, estava assim refletindo naquilo que o Senhor Jesus Cristo, Ele fala conosco na sua palavra. Deus quer que nós sejamos como Ele. Isso é maravilhoso. O Senhor Jesus, um dia Ele falou assim, ó, sede vós perfeitos, como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Isto alegra a nossa alma por saber que Deus, Ele quer que nós sejamos perfeitos como Ele. E ali o Espírito Santo falando, através do apóstolo João, ele fala assim, vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos feitos, que fôssemos chamados filhos do Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. Mas o Espírito Santo disse, ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ô irmão, isso é excelentíssimo, isso é coisa, não é coisa pequena, é coisas grandes. Por isso o Espírito Santo fala, através do salmista Davi, ele disse, esse povo estão alegres. Mas em outras palavras, eles têm um motivo para estar alegres. E sabe qual é este? Porque grandes coisas Deus fez por eles. E isso é a pura verdade. Aquele homem que vivia lá em Gadara, endemoniado, possuído por legião de demônios, o Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, Ele foi ali em Gadara para libertar aquele homem. E eu creio que aquilo já estava nos planos de Deus antes do mundo existir, porque Deus viu aquilo acontecendo. E aquele homem, quando o Senhor Jesus Cristo chegou até a ele, algo impressionante que nós meditamos, que os próprios demônios que estavam naquele homem, eles se ajoelharam diante do Senhor Jesus Cristo e eles glorificaram Ele.
enquanto que os religiosos blasfemaram. Então veja, e ele, depois de receber aquela grande libertação, no seu coração ele desejou servir o Senhor. E ele falou assim: deixa eu seguir o Senhor, meu desejo é seguir o Senhor. Ele fala, o Senhor Jesus disse para ele: torna para os teus e conta para eles quão grandes coisas Deus te fez. Todos os homens deveriam reconhecer quão grandes coisas o Senhor Deus Todo-Poderoso Ele tem feito por nós. Louvado seja Deus. Eu li essa escritura e, na realidade, nós temos aqui em mãos uma mensagem, a palavra falada, pregada em 1959, e aqui o profeta de Deus para esse tempo, esta era, ele trouxe essa mensagem e ele colocou um tema aqui: que fazes aqui? E nesta mensagem que ele leu exatamente essas escrituras que nós acabamos de ler aqui, e o que me chama a atenção, que ele fala aqui a respeito do profeta Elias, e eu desejei abordar esse assunto sobre os servos zelosos, porque Deus quer que nós sejamos zelosos. E eu tenho até aqui algumas escrituras, mas antes de eu citar mais algumas escrituras, eu quero ler um pouco aqui nessa mensagem, que o Espírito Santo falando através do profeta, ele diz aqui, Elias havia tido um dia duro, ele havia estado no Monte Carmelo e havia visto descer a glória de Deus, havia orado e feito descer fogo dos céus, e logo orou para que viesse chuva sobre a terra. E toda essa tensão, seus nervos estavam à margem do colapso. Aí o profeta, ele disse assim: como me compadeço dele. Aí eu estava até pensando, por que ele fez essa expressão, como me compadeço dele? Porque o mesmo Deus que estava no Elias, o Tesbita, é o mesmo Deus que estava no profeta William Marion Branham. E o profeta, ele conta que ele, nas visões que ele tinha, ele se sentia fraco. Ele se sentia fraco. E ele mesmo expressou, quando o homem, ele está cheio do Espírito Santo, que ele está tendo aquela inspiração. Irmão, como está escrito aqui, nós fazemos proezas no nome do Senhor. E ele expressa aqui, dizendo-se, o profeta Elias, o Tesbita, ele estava ali numa inspiração tão forte, tão grande, que ele, é claro, evidentemente, por ordenança de Deus, ele foi lá para o Monte Carmelo e ele desafiou 450 profetas ali, no nome do Deus Todo-Poderoso, e ele prevaleceu. Prevaleceu por quê? Porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Ele foi lá, não enviado dele mesmo, por ideia dele, mas ele foi lá porque
a palavra do Senhor veio até a ele e falou com ele para ir. E ele foi lá e ele fez proezas no nome do Senhor, e os profetas de Baal ficaram envergonhados, porque tinha que ficar mesmo, porque só não é envergonhado aqueles que Deus está com ele, que o Senhor Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, esse Deus, ele estando com o homem é vitorioso, o homem tem vitória certa. E Elias, por ser um servo dedicado a Deus, eu gosto tanto disso, porque é aonde nós devemos nos espelhar. Nós devemos andar com pessoas mais convertidas do que a gente, com pessoas mais zelosas do que a gente. Porque se eu ando com um servo de Deus, eu vou aprender muito com ele. Por quê? Porque o servo de Deus tem o Espírito de Deus nele. E eu vou aprender com o homem? Não, vou aprender com o Espírito de Deus que está no homem. Então veja, lendo mais um pouco aqui, ele diz assim: primeiro, o encontramos pregando para uma nação de pessoas desviadas e a uma Jezabel que queria fazer o que lhe dava vontade. As pessoas haviam chegado a um ponto onde havia esquecido de Deus, havia esquecido todas as promessas e todos os seus mandamentos, e já não guardavam seus estatutos e não se preocupava com ele. E Elias, em meio de tudo isto, ele não podia ceder. Ele tinha que manter firme em suas convicções. Oh, como isto se reflete neste dia! Quando o povo esqueceu-se dos benefícios que Deus os concede. E como está escrito no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. E está escrito, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Às vezes eu fico até pensando que o povo aqui nesse mundo tem tanta preocupação com o dinheiro. É claro que o dinheiro, ele é um poder que é chamado de poder aquisitivo. É um poder para as pessoas adquirir aquilo que elas necessitam. É um poder de compra. Oh, mas se o povo entendesse, se o povo soubesse que essas coisas, tudo aqui, esses valores, esses dinheiro, essas coisas, elas compram só, às vezes, o que é necessário para o material, mas há algo muito maior, muito mais importante, que eles não estão pensando, porque estão pensando só no material. Mas nós devemos preocupar, como o Senhor Jesus Cristo diz, preocupar não com o material, mas com o espiritual. Porque Ele diz, você não precisa ficar preocupado com o que você vai comer, você há de comer amanhã, ou o que você vai vestir. É claro, Ele disse, o povo do mundo, eles se preocupam com essas coisas, mas ele está falando com os seus filhos, com os seus eleitos, com os seus predestinados, com aqueles, ele está falando com aqueles que ele redimiu no Calvário. Ele está falando, você não precisa se preocupar com isso não, o mundo preocupa com isso, os ímpios preocupam com isso, mas vocês
Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O Pai Celestial, Ele sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Você precisa do pão na mesa, você precisa das vestes para vestir, você precisa do calçado para calçar, você precisa do emprego. Mas busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas todas as coisas demais coisas serão acrescentadas para vocês. Vocês terão, inclusive ele falou que aquele que andar na presença dele em obediência, além dele receber aqui na terra ainda, nessa vida, receber 100%, ele ainda recebe o mais importante, que é a vida eterna. Louvado seja o seu nome. Então veja, eles tinham, naquele tempo, tinha uma rainha ali chamada Jezabel, e ela havia levado os filhos de Israel a se desviar, com uma maneira moderna e fantástica de viver. Ela fez com que eles cometessem fornicação e fizessem coisas malvadas. Que grande paralelo com esse dia de hoje. E não é assim que o mundo está? Não é assim que o sistema religioso está? Mas veja, irmão, o que chama a atenção de todos, porque quem tem ouvido para ouvir, ouve. Olha aqui, parágrafo 28 dessa mensagem. Que fazes aqui? Parágrafo 28. Mas Elias, em meio a tudo isso, apesar de que muitos dos filhos de Israel, milhares deles se haviam comprometido com o mundo e queriam viver de uma maneira moderna, ainda assim, Elias não se comprometia com nada. É o que nós devemos fazer. O nosso assunto, o nosso foco principal é Jesus Cristo. Nós não devemos nos comprometer com nada nesse mundo. Ele disse a Jezabel qual era seu lugar e como deveria se comportar. Ela odiava o profeta. Presta atenção nisto. Ela odiava o profeta, mas de todas as maneiras, ainda que ela não quisesse reconhecê-lo, ele era seu pastor. Não é o que acontece hoje? Ainda que o povo não queira, ainda que o sistema religioso não queira, ainda que o sistema denominacional não queira, ainda que eles rejeitem esse homem chamado William Marion Branham como profeta, ainda que eles não queiram, mas ele é o pastor deles todos. E um dia eles vão ver se essas verdades. Mas graças a Deus, louvado seja o santíssimo nome do nosso Deus, que Deus nos deu um coração para receber esse profeta. Às vezes a pessoa olha aqui e vê o homem ali, mas eles não sabem que esse homem é vindicado pelo Deus Todo-Poderoso. Às vezes eles olham o homem ali, eles ficam olhando aquele halo de fogo ali por cima, ali, aquela coluna de fogo na cabeça dele. Como nos dias de Jesus Cristo, eles olhavam e viam um tabernáculo, mas eles não viam o Deus Todo-Poderoso ali dentro. E o que eu sempre falo, às vezes quando fala sobre a abertura dos selos, que foram abertos, quem abriu o selo? Não foi o homem, mas foi o Deus eterno no homem que abriu os selos.
E ele trouxe essas revelações para quem? Para aqueles que crêem. Para aqueles que ouvem a voz de Deus. Aqueles que lhe obedecem. E está escrito aqui, na palavra de Deus, que Deus dá o Espírito Santo dele àqueles que lhe obedecem. Então, queira eles queiram ou queira eles não, o William Marion Branham é o profeta de Deus, enviado para esse tempo do fim, e bem-aventurados são aqueles que recebem ele como profeta. O Senhor Jesus Cristo disse: aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Ou a igreja, se ela parasse um pouco, analisasse, pensasse bem, como o próprio profeta mesmo, ele, inspirado pelo Espírito de Deus, ele fala que a igreja, se ela compreendesse aonde Deus colocou esse povo, aonde eles estão posicionados, eles estão em um lugar mais alto do que eles possam imaginar. Porque, irmão, não existe lugar melhor que Jesus Cristo, não. Bem-aventurados são aqueles que estão com as suas vidas escondidas nele. Louvado seja Deus. Então veja bem, onde nós lemos aqui essa escritura, e falando sobre o zelo, Deus, ele tem prazer com o servo dele que é dedicado à sua palavra. E ele falou sobre o servo vigilante, o servo, aquele servo que é vigilante, que é cuidadoso, que é cauteloso, que está, porque, irmão, como esse homem aqui, esse homem aqui que foi vindicado como profeta de Deus, ele nunca arredou pé do lugar onde Deus o colocou. Não importava o que o povo fazia, que Jezabel fazia, que o rei Acabe fazia. E tanto é que depois lá do desafio lá no Monte Carmelo, eles levaram logo a notícia que o que aconteceu lá, e que os profetas de Baal foram mortos lá embaixo no rio, foram degolados. Aquela rainha pervertida, mandou um recado para o profeta Elias: olha, assim como você cortou a cabeça dos meus profetas, também a sua será cortada. Mas ele, como um homem, porque o homem é sempre homem, mas Deus é sempre Deus. O homem, ele sempre, às vezes, ele tem medo, mas Deus não tem medo de nada. E assim como ele não tem medo de nada, ele também chega e fala para você: você também não precisa ter medo de nada, não, porque eu estou contigo. Mas Elias, como um homem, naquela condição humana, ele temeu pela sua vida. E ele correu e fugiu. Ele fugiu, e ele foi lá sentou debaixo de um pé de zimbro, e ele orou a Deus, e ele estava cansado, mas ele chegou a ponto que ele falou: Senhor, basta, toma minha alma, eu não sou melhor que meus pais. Só que, irmão, o Senhor nosso Deus, ele sabe o que é melhor para os seus servos. E Elias, cansado, muito cansado ali, mas ele dormiu porque estava muito cansado. Mas, irmão, aonde eu quero chegar, que nós temos um Deus que nós não sabemos explicar o quão zeloso é Ele. Ele é um Deus zeloso, Ele cuida dos seus. E Deus enviou um anjo até ele. E ele estava lá, o anjo chegou.
Aí, às vezes, alguém pode até perguntar assim, mas lá no deserto, debaixo de um pé de zimbro, lá, como é que apareceu a comida lá? Deus proveu a comida para Elias. E o anjo chegou lá e tocou nele e falou: Elias, levanta e come. Está aqui escrito aqui, ó. Falou para ele: levanta-te, Elias. Deus preparou a comida para o seu profeta. Isso aqui é algo maravilhoso, mas isso aqui é algo para elevar a fé da igreja, para colocar nós numa posição mais elevada de fé, para saber, irmão, que conforme eu falei acerca do dinheiro para comprar as coisas, mas se Deus não preparar as coisas para você ir lá e comprar, o que vai valer esse dinheiro? Elias lá no deserto, ele não tinha dinheiro, mas Deus falou com ele: olha, eu ordenei os corvos para sustentar você. E os corvos levavam pão e carne para ele comer. E aqui, nesse episódio aqui que nós estamos vendo aqui, ó, depois daquele desafio no Monte Horebe, ele fugiu, porque teve medo. Mas veja bem, quando a inspiração está no homem, quando a inspiração de Deus está no homem, o que o homem faz? Ele foi lá no monte, ele orou, o fogo desceu do céu, consumiu o holocausto que estava lá, aquele novilho em cima do altar, consumiu a água que estava lá naquele rego que eles abriu, porque ele falou para abrir o rego, jogar água à vontade, sem dó, jogar água. Deus desceu, consumiu aquilo tudo. Depois ele orou a Deus e tinha 3 anos e 6 meses que não chovia, não caiu uma gota de água na terra. E Deus enviou a chuva. Só que por uma determinação, que eu creio que isso aqui não aconteceu por acaso não, mas isso aqui já estava para acontecer. Aqueles falsos profetas de Baal, aqueles 450 profetas de Baal, aqueles mentirosos, aqueles perversos, aqueles idólatras, tiveram que ser mortos. Depois disso, que ele recebeu ameaça, Jezabel mandou ameaçar ele ficou com medo e correu. Mas só que ele não estava sozinho não, o Senhor Deus estava sempre com ele. Ele ficou lá, ele correu, escondeu lá naquela caverna, e de repente o anjo de Deus chegou e preparou para ele. Olha bem, eu vou ler aqui um pouquinho aqui, ó. Elias, ele se foi ao deserto caminho de um dia. Veja, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. O homem estava cansado. Mas o anjo voltou de novo. O anjo retornou de novo, chegou e tocou nele e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Isso aqui nós podemos meditar, irmão, às vezes pensar que às vezes as pessoas estão passando por um momento de tanta dificuldade nesses dias, tanta dificuldade, como foi até falado que essa praga que está assolando o mundo aí, que estão morrendo milhares de pessoas, alguém disse que pela crise que está chegando por aí, que
Se o povo não ajudasse uns aos outros, iria morrer a 300 mil pessoas de fome. Só que os filhos de Deus não falta nada para eles, porque Deus cuida dos seus. E eu penso, irmão, que Deus Ele é tão bondosíssimo que Ele cuida dos filhos dele que está aqui, e Ele dá alimento para esse mundo todo, para essa humanidade inteira, mesmo com toda a crueldade deles, com toda a perversidade e maldade deles, mas Deus mantém eles, Deus está dando comida para eles comer. Eles deviam reconhecer isso, que não é o dinheiro deles que está dando comida para eles, não é Deus que está dando comida para eles. Porque se eles tivessem lá, o banco lá cheio de dinheiro deles, mas se Deus não desse o pão, se Deus não abençoasse a terra, não desse ordem à terra para ela produzir alimento, produzir frutos, verduras, frutos, legumes, para o povo comer, cereais, o que queria valer esse dinheiro para eles? Nada. Então, por isso que nós devemos dar sempre graças ao Senhor nosso Deus, pelo pão que está na nossa mesa, todos os dias, porque Ele é que nos dá. Então veja, irmão, aqueles que abraçam a causa de Deus, aqueles que têm esse prazer de servir a Deus, porque não é as pessoas correr para a igreja porque o mundo já vai pegar fogo e ficar com medo de correr, com medo do fogo que vai cair no mundo e correr para a igreja. Não é isso, mas é reconhecer o amor de Deus, reconhecer o que Deus fez por nós todos, que não é coisa mínima, não é coisa pequena, mas é grandes coisas no qual o homem não tem nem condição de explicar esse amor, que isso aí é inexplicável, o homem não sabe explicar isso, tanto é que está escrito em São João, lá em João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, nem explicou como, mas falou de tal maneira. Mas que tal maneira é esta? É uma maneira que nós podemos pensar na nossa mente, analisar, que nem mesmo uma mãe com todo o amor dela para um filho, nem mesmo o amor de mãe não pode comparar com este amor de Deus. Não é só por mim não, mas é pela humanidade, é pelo homem, por todos, porque Deus amou o mundo todo. Agora, não tem como o homem ser perdoado se ele rejeita o perdão. O perdão é para aqueles que querem, aqueles que aceitam, aqueles que recebem. Deus quer, está escrito aqui na palavra de Deus, está escrito, Deus não quer que ninguém se perca. Ninguém se perca. Agora, para aqueles que são revelados, que têm a revelação, eles sabem que existe uma predestinação. Às vezes as pessoas podem, até não entender isso. E sem o Espírito Santo o homem nunca vai compreender mesmo. Mas está escrito aqui na palavra de Deus. É por isso que todo homem aqui na terra, todo homem aqui, todo homem, esteja ele onde estiver na terra, debaixo da terra, se ele estiver vivo lá em algum lugar, aonde ele estiver, ele tem que reconhecer o Senhor Jesus Cristo como o único e verdadeiro Deus, como o único que pode nos socorrer, o único aonde nós podemos correr para Ele, para nós encontrar vida, para nós ter salvação, porque fora dele não existe salvação, não tem salvação para ninguém fora dele. Então veja, eu separei aqui algumas escrituras aqui, que eu gostaria de falar sobre elas, conforme eu disse, que Deus Ele quer que nós sejamos como Ele, ser perfeito como Ele. Veja bem,
eu quero ler aqui mais uma escritura aqui. Veja que em Naum, no capítulo 1, no verso 2, fala assim, ó: o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. Às vezes quando eu leio essa escritura aqui, quando fala assim sobre vingança, eu já ouvi muita gente falando assim que Deus não é vingativo, Deus não vai fazer isso não, mas o profeta diz que ele fez e fará. Ele é um Deus zeloso que toma vingança, e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Muita gente fala, Deus é amor, Deus não vai fazer isso não. Mas se você não honrar Ele, se você não guardar a palavra dEle, se você não valorizar aquele sacrifício lá no Calvário que Ele fez, pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida, se você não honrar isto, se você não obedecer Ele, você pode aguardar que você receberá a sua recompensa. Todos vão receber a recompensa, porque está escrito na palavra de Deus: os que fizerem o bem, aqueles que obedeceu a Deus e guardou a sua palavra, eles vão para a vida eterna. Mas aqueles que pisaram na sua palavra, aqueles que não obedeceram a sua palavra, eles vão receber também a sua recompensa. Porque toda obra tem recompensa, seja ela boa ou seja ela má, ela tem recompensa. Conforme eu disse aqui, eu falei acerca do profeta: queira os homens aceitam, queira as religiões aceitam, queira os sistemas religiosos denominacionais aceitam ou não aceitam, o William Marrombrando como profeta, mas ele é o profeta de Deus. E tem uma coisa, é aquilo que está escrito, Jesus disse, está escrito aqui na palavra dele, está escrito, é como o fim do mundo. Está escrito, é como uma mulher que está para dar à luz uma criança. Ela vai passar pelas dores de parto, queira ela ou não, ela vai passar por essa dor. E também é a mesma coisa, queira eles pensam, que nada, que isso não vai acontecer nada, queira eles aceitam ou não o fim do mundo, mas o fim do mundo está aí, já está aí já. Então veja bem, o nosso Deus é um Deus zeloso, e Ele quer um povo zeloso para Ele. Vê aqui, está escrito aqui, ó, está escrito aqui no livro de Tito, no capítulo 2, no verso 14, está escrito ali, eu não vou ler, mas estou só citando a escritura. Tito capítulo 2, verso 14, o povo de Deus, ele é um povo zeloso. A igreja, um povo especial, é um povo de boas obras, é um povo zeloso. Louvado seja Deus. Veja, conforme eu disse, que Ele quer que nós sejamos como Ele, vamos ler aqui, ó, 1 Pedro, no capítulo 1, aqui, ó, 1 Pedro, no capítulo 1, 1 Pedro 3, verso 13, aqui, ó, 3, verso 13, está escrito aqui, ó: e qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? 1 Pedro 3:13. Veja, em Apocalipse capítulo 3, no verso 19, capítulo 3, verso 19, veja o que está escrito aqui, ó: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. É isso que o Espírito Santo está falando comigo e falando com todos nós.
Agora veja bem, eu estava até pensando ali, eu não quero dizer que um desmazelado, se eu posso expressar assim, não quer dizer que às vezes alguém olha a pessoa assim e fala assim, nossa, fulano é desmazelado. Eu não quero dizer que um desmazelado que ele não vai para o céu, não vou dizer isso não. Mas tem uma coisa, se ele é um eleito, ele é um desmazelado, ele é um eleito, ele vai apanhar. Ele vai entrar nisso aqui, eu repreendo e castigo. Ele vai apanhar. Se ele é um eleito, ele vai chegar lá, mas que ele vai apanhar, que ele tem um preço a pagar, ele vai pagar um preço. Mas se ele é um eleito, porque só vai se perder aqueles que estão predestinados para ir para se perder. Aqueles que estão, porque está escrito aqui, ó, em Provérbios está escrito, Deus criou todas as coisas, até os ímpios para o dia do mal. Ele falou com o rei lá, falou com o faraó, falou, olha, eu estou te mantendo você para mostrar o meu poder em ti e para que vocês reconheçam que não há outro Deus além de mim, que não há outro como eu em toda a terra. Então veja, ele, na realidade, ele quer que nós sejamos fiel, que nós sejamos zelosos, que nós sejamos como Ele. Ele quer que nós sejamos como Ele. Vou ler mais a escritura aqui, ó, em 1 Pedro. Veja aqui, 1 Pedro, no capítulo 1 também, vendo? Capítulo 1, e no versículo 15 e 16. Veja bem que ele está falando aqui conosco. Eu daqui a pouco vou terminar, mas veja bem, 1 Pedro 1, verso 15 e 16. Olha, ele diz assim, ó, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. No verso 16 ele diz assim, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Às vezes as pessoas, eu já ouvi muitas pessoas, existe, irmão, um ensinamento, que esse ensinamento aí é um ensinamento que não é de Deus. Que as pessoas já pegou isso como uma doutrina, e eles aplicam isso como uma doutrina, e eles falam assim, ó, Deus só quer o coração. Às vezes você vai chamar a atenção de uma filha, de alguém por causa de vestimenta, de roupa, que às vezes elas andam mal vestidas, com short, com roupa curta, vai chamar a atenção delas, mas como elas andam por aí nessas denominações, esse sistema aí já tem uma doutrina que fala assim, não preocupa com roupa não, porque Deus não está olhando roupa não vai levar ninguém para o céu não, porque Deus só quer o coração, e eles estão contrários à palavra de Deus. Eles estão totalmente contrários à palavra de Deus, porque Deus chamou nós para nós ser santos, tanto na alma como no espírito e no corpo também. Porque Ele disse, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então nós devemos nos espelhar nele, porque nós não temos outra linha, nós não temos outro caminho a seguir, a não ser Ele, e somente Ele. Então veja, eu gostaria ainda de ler nessa mensagem aqui, ó, essa mensagem, o que ouviste tu, Elias? Aqui, vou começar aqui no parágrafo 37, isso aqui, ó, Elias, esfregando os olhos,
levantou-se com as mãos um pouco trêmulas, segurou o pão e comeu. Nesse momento, o grande coro angelical saiu, formou um pequeno cenário ao redor dele assim, e começaram a cantar as canções como nenhuma mãe conseguiria embalar seu bebê para dormir. Ô, irmão, isso aqui é muito conforto para um homem. Deixaram ele dormir de novo. Então o pai se virou e disse: sabe, eu o amo muito. A jornada é longa. Ele ainda tem muito para percorrer. Eu não terminei com ele. Então devo alimentá-lo novamente. Então ele chamou os anjos, despejou outro grande pacote de vitaminas e cozinhou outro bolo de milho, arrumou-lhe uma botija de água, acariciou-lhe a fronte e alimentou-o novamente. Estou muito feliz que há um pé de zimbro quando estamos desgastados e dilacerados, e podemos ir debaixo do pé de zimbro e encontrar vitaminas espirituais para viajar em qualquer tipo de viagem. Lá ele se deitou, acordou sentindo-se um pouco melhor e seguiu por 40 dias e 40 noites. Oh, isso é maravilhoso. Eu imagino que se houver um médico ouvindo, você não gostaria de saber que tipo de vitamina ele usou, que mantém um homem com um bolo de milho e um copo de água por 40 dias e 40 noites? Esse é o poder do nosso Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Então ele encontra a caverna no caminho do deserto, e a primeira coisa, você sabe, Deus o encontrou lá. Isso quer dizer que Elias estava indo para lá, mas Deus já estava lá, esperando por ele. E ele o chamou e passou um vento impetuoso que rasgou a montanha. Rasgou a montanha, as rochas se partiram e caíram. Elias ficou quieto e ouviu. E houve um tremor, um terremoto que sacudiu a montanha, mas Elias apenas ficou quieto. E então caiu o fogo, um relâmpago brilhou e Elias ficou quieto. Mas então uma voz meiga e suave falou, e Elias respondeu. Ele colocou seu manto sobre o seu rosto e saiu. Olha isso aqui, irmão. No parágrafo 40 dessa mensagem, o que houve estou Elias. Isso aqui é o Espírito Santo falando. Eu apenas pergunto se nós não temos ouvido muitos ventos poderosos, e fogo, e sangue, e tudo mais, e falhamos em ouvir aquela voz calma e baixa. Pergunto-me se temos olhado tanto para os dons que não podemos ver o doador. Vocês sabem, a América é propensa ao barulho. Essa é a razão que o rock and roll é tão popular, e todos esses outros barulhos. Agora, temos tido fortes ventos velozes, temos tido grandes estremecimentos, mas onde Deus está em tudo isso? Eu fico pensando, sabe? Elias disse que ele não estava nele, quer dizer, ele não estava naquele terremoto, nem naqueles ventos. O que fizemos com os ventos velozes?
O que temos feito com todos os tipos de sensações? Isso nos levou, estamos tão denominados que não temos companheirismo um com o outro. O que fizemos com isso? A igreja está melhor? Está unificada com ventos velozes? Não, Senhor. Só estará unificada quando as pessoas ouvirem aquela meiga voz e suave voz de Deus. Eu estava pensando ali, sabe? Estava analisando. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, a igreja se alegra, a igreja glorifica a Deus, a igreja louva a Deus. O homem, quando ele está cheio do Espírito Santo, ele não pode se conter. Às vezes ele sai para a rua, mas ele está sempre dando glória a Deus, está sempre louvando, está sempre glorificando a Deus. Isso é maravilhoso. Eu estava analisando o seguinte: barulho, irmão. O barulho, o importante do barulho, que faz a diferença do barulho, é o Espírito de Deus que faz a diferença. Porque, conforme eu disse, e o profeta ele disse, o homem, quando ele está cheio do Espírito Santo, ele não consegue ficar quieto. Ele glorifica a Deus, ele magnifica o nome do Senhor. Mas eu estava pensando, um barulho sem Deus não vale nada. Barulho, primeiro a voz vem, né? O barulho vai embora para lá, porque o barulho, ele vai embora. Aí vem a voz suave, aquela voz meiga. Aí aquela voz entra, o homem ele escuta aquela voz com atenção, ele escuta esta voz com reverência, o Espírito Santo chega, e ali o poder de Deus é manifesto. Então, quando começa o barulho, já é um barulho gerado pelo poder de Deus. Isso é que é importante. As igrejas cheias de barulhos, mas se o Espírito de Deus não estiver controlando aquela igreja, se ele não estiver naquela igreja ali, trazendo aquela alegria, aquele avivamento, barulho sem Deus não tem valor nenhum. Nenhum. Então nós esse tempo final, nós devemos aproximar mais de Deus, nos achegarmos mais a Deus, ser mais zelosos, reconhecendo os preciosíssimos benefícios que o Senhor Deus tem enviado para nós, que Ele tem nos dado nesse tempo final. Vamos ficar bem juntinhos. Não importa, às vezes nós não podemos estar, quem sabe, devido a esses acontecimentos, nós não estamos todos reunidos, mas lembra de uma coisa, que nós estamos ausentes nesse corpo aqui, mas em espírito nós estamos juntos. E vamos nos unir. Vamos clamar, pedir a Deus graça, pedir a Deus misericórdia, porque nós estamos à beira de um acontecimento que não se explica por causas naturais. E o profeta de Deus falou sobre isso, o rapto secreto da noiva do Senhor Jesus Cristo. É uma saída súbita e secreta. E eu creio que quem vai nesse rapto, somente aqueles que estão cheios com o Espírito Santo, que estão guardando a palavra de Deus nas suas almas, estão valorizando essa palavra, valorizando essa mensagem, que é Cristo Jesus, preparando um povo para ser levado dessa terra. Dá como diz a linguagem do povo aí, dá um adeus para esse mundo ingrato. Como diz, poder levantar as mãos para o céu e magnificar a Deus e falar com esse mundo, fica aí, mundão ingrato.
Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, que Ele abençoe a todos que ouviram esta mensagem, que vão ouvir, todos que vão ouvir, que o Senhor abençoe a todos, e que esta palavra, que não é a palavra de um homem carnal, pecador, mas é a palavra do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, que esta palavra possa estar ancorada no coração de todos, porque o único meio do homem ser salvo é somente através da palavra, e nós sabemos que a palavra é o Senhor Jesus Cristo, é o Deus Todo-Poderoso manifestado em um corpo aqui na terra, em uma carne humana, conforme está escrito, Emanuel, Deus conosco. No nome do Senhor Jesus Cristo, vamos orar nesse momento e agradecer. Nosso bondosíssimo Deus, nosso maravilhosíssimo Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, este nome que é sobre todos os nomes, este nome todo suficiente, o qual, Senhor, não existe salvação fora deste nome, mas é o único nome dado entre os homens, o qual, Senhor, é o único nome que pode nos salvar, é este nome, Senhor Jesus Cristo. Ajuda cada um, Senhor, que vão ouvir esta mensagem, que vão ouvir, Senhor, esta palavra do Senhor que foi lida, a mensagem da hora, meu Deus, que o Senhor tem enviado, e que todos, Pai, que ouvir esta mensagem, meu Deus, Senhor, aqueles que são, meu Deus, predestinados, eleitos para a vida, Senhor, que eles possam, Senhor, ser, meu Deus, moldados pelo Teu Espírito Santo, Senhor, e que eles possam, Senhor, receber esta palavra em seus corações, Senhor, valorizar esta palavra, honrar ao Senhor, meu Deus, e obedecer ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. No nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda os irmãos, as irmãs, todos, Pai, que eles possam alcançar a Tua infinita e infalível graça, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe a todos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus.